O assunto agora, minha gente, afeta 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Eu falo sobre transtornos alimentares, como incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar e outros. Aqui no estúdio, eu vou conversar com o psicólogo Caio Guedes, no quadro Café com Cazé, tá bom? Bom, eu estou então com o Ciro aqui. Tudo bom, Ciro? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui. Sim, é sempre ao bom. nosso Bom Dia Bahia. E um assunto importante, né? O doutor Ciro, são transtornos alimentares, né? Eu falei de anorexia, bulimia. Vamos começar pela... Eu queria que você explicasse para quem não sabe o que é. O que é, por exemplo, anorexia? Para muita gente não sabe, eu queria que você explicasse direitinho na sua linguagem, como bom psicólogo que você é. Anorexia é aquele transtorno ligado à pessoa que tem uma dificuldade com a alimentação, onde ela tem um olhar diferente em relação à imagem que ela tem relacionada à percepção que ela tem sobre o próprio corpo. Por exemplo, a pessoa que foi feito um teste onde colocaram diversos modelos e colocaram uma porta estreita para esses modelos poderem dar uma pontuação se elas poderiam passar por essa porta estreita ou não. E as modelos que tinham transtornos de alimentação, elas observavam aquela porta estreita e identificavam que não conseguia passar por ela. Ela se vê gorda, é isso? Se vê a imagem que ela tem, a percepção que ela tem mais gordo do que é. sobre ela mesma é diferente do real. Porque, Casimiro, a nossa mente tem uma dificuldade em separar o que acreditamos, o que pensamos e a própria realidade. Então, a gente acaba misturando o que é real e o que não é. A gente tem uma dificuldade, a nossa mente acredita tanto nos pensamentos que acaba levando isso como uma verdade. Então, precisa alterar essa percepção que temos sobre o nosso próprio corpo. Isso não acontece só em casos de bulimia, anorexia, mas também nos transtornos de ansiedade, pessoas que procrastinam, né, entende? Todo esse processo onde a gente leva uma vida não funcional acaba tendo uma percepção errônea de como a gente lida com esse ambiente. Agora, a bulimia, entre algumas iniciativas das pessoas que sofrem bulimia, é comer e depois provocar a indução ao vômito. Tem outras consequências? O que é bulimia? Explica também, pessoal, por favor. Pronto. A bulimia é esse transtorno onde a pessoa ela enxerga uma forma diferente do corpo e, por exemplo, tudo que ingere, ela começa a colocar situações para que provoque esse vômito, porque ela acredita que essa alimentação vai aumentar a forma como o corpo dela, ela se enxerga obesa, se enxerga acima do peso, mesmo que o corpo esteja, a pessoa está em uma situação de magreza, tudo, mesmo assim a pessoa... Mas a percepção que tem se olha no espelho e se vê com uma forma diferente do que realmente é. Agora, o que leva a pessoa a ter esse tipo de transtorno? Que, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, que atinge principalmente mulheres. Eu estou falando aqui com você está falando, eu estou lembrando da princesa Diana, que teve isso, né? Lady Di, e se falou muito na época que era pela relação que ela tinha, que todo mundo sabe, com o príncipe Charles, que não era um casamento, ela chegou a falar que o casamento dela tinha 3 pessoas, né? Porque tinha a Camila, né? Enfim, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de transtorno? É ansiedade? É uma situação como essa de Lady Di? Quais são as causas principais? No caso do público feminino, existe uma cobrança social muito grande. A sociedade cobra beleza, cobra status, né? Essa cobrança é tão grande e que faz com que essas mulheres tentem se adequar. Por exemplo, as redes sociais, elas vendem uma mentira, né? As pessoas passam por Photoshop, passam por filtro e as jovens elas ficam tentando se adequar a esse perfil. Existe uma outra variante também, que é como
os pais, como essas pessoas que estão próximo dela, desde a infância, começam a olhar, ó, você está gorda, entende? Esse tipo de posicionamento com a criança, né, você está gordo ou você está magra, entende? Faz com que ela comece a entender que estar nesse lugar é ruim, não é aceita. E aí e às vezes começa o período do colegial, que é ser o primeiro grupo social, né? Quando o colégio é o primeiro grupo social, e começa também passar por bullying, por tipo de situação, e aí começa a criar uma situação de querer modificar aquilo. Você falou de modelos, uma época, eu acho que está mudando também, uma época os modelos eram esquálidas, eram doentes. E hoje em dia existem algumas influências que são esquálidas, são anoréxicas. Eu não vou citar nomes por questões éticas, né? Mas tem algumas modelos, inclusive baianas, que eu tomo um susto quando eu vejo. Quer dizer, a pessoa não se enxerga daquela maneira. A pessoa está lá esquálida, com um aspecto até doente às vezes, os braços, meu dedo, um braço, e não se enxerga dessa maneira. Como é que é feito, doutor Ciro, esse tratamento para que a pessoa de fato se enxergue como ela é? Pronto. A gente precisa trabalhar o processo da percepção. A terapia cognitiva comportamental ajuda muito nesse ponto, que é a pessoa começar a questionar esses pensamentos, começa a questionar, contra-argumentar os pensamentos intrusivos, pensamentos de que não é bonito o suficiente, pensamentos que não tem um corpo desejado, que não vai ser aceita, entende? E o que acontece? Essas pessoas elas começam a alimentar essas crenças falsas, entende? O processo da terapia é fazer com que essas pessoas comecem a contra-argumentar esses pensamentos não funcionais. Agora, vamos tomar Vamos me sim. dar um suco aqui, porque a gente está aqui com alimentos, a gente não tem nem bulimia, nem anorexia, e nem se tivesse também. Eu queria falar do outro lado da moeda, digamos assim. Eu entrevistei uma vez aqui no quadro Café com Cazé, Gabriela Blanco, que é uma modelo plus size. Ou seja, é o outro lado, né? Nesse caso, eu queria que você comentasse um pouco também essa questão dos modelos plus size, que tem sido atuantes no mundo digital, no mundo da televisão, inclusive também novelas. Como é que você vê esse mundo chamado plus size? Pronto. Eu acho um movimento muito bom para poder flexibilizar esse padrão, né, de beleza, né? O padrão de beleza ele muda de cultura para cultura, né? Tem cultura e o tempo também. Houve um tempo que as modelos eram mais plus sizes e depois isso foi modificando. E aí esse novo olhar, esse novo trabalho faz com que a sociedade ela comece a se ver e se perceber, enxergar a sua beleza sendo aprovada pelo meio social. Como, por exemplo, Jojo Todinho, né? Sim, inclusive tem aqui na Bahia um movimento das gordas, não se fala gordinha. Eu fui falar gordinha uma vez, ela não é gordinha, é gorda. Tem o movimento das gordas também, que é interessante, porque você citou bem, é um contrabalanço, um equilíbrio. Agora, doutor Ciro, eu queria falar também da questão da família, né? Você falou agora que os pais começam a cobrar, fala, você está gorda. E do outro lado, quando o pai começa a perceber que a criança está indo por esse caminho, esse transtorno, qual deve ser o papel do pai e da mãe, ou do responsável pela criança num momento como esse? Procurar ajuda. Muitas vezes a família ela não sabe como lidar com isso. E aí, em vez de procurar uma ajuda profissional, fica tentando fazer movimentos de deixe de besteira, deixe de loucura, e isso acaba potencializando mais essa criança, em vez de tentar acolher, de conversar, dialogar, mas não, fica criticando o comportamento apenas, e essa crítica apenas não resolve. É preciso conversar com essa criança, entender os pontos para poder construir essa autoestima de outra forma, essa criança aprender que ela pode, a autoestima dela pode ser construída por outros caminhos, que ela não vai ser só aprovada se ela tiver um determinado tipo de corpo, um determinado tipo de comportamento, porque toda criança precisa ter um amor incondicional. Quando não tem, e você criticar, você anular o amor incondicional. Caso a criança apresente algum tipo de transtorno, procurar ajuda profissional também, né? Exatamente. Obrigado pela entrevista.
Vou chamar uma reportagem, a gente toma café aqui, que tem todo um café montado para você no quadro Café com Cazé. Amanhã eu converso também, vamos ter o quadro Café com Cazé. Amanhã eu vou conversar com a empresária Isabela Soares, aqui vai tomar café comigo e vai falar sobre o desempenho dela na fundação que ela preside aí na Ilha dos Frades, da Baía de Todos os Santos. Mais uma vez, obrigado, Ciro.